Vamos lá. Em Daniel 3, na Bíblia, na palavra, nas Escrituras, lá vai narrar algo muito lindo para as nossas vidas e que eu estava analisando aqui, andando por aqui, vendo, e que vai nos ajudar em um ponto muito interessante nas nossas vidas. Em um ponto muito interessante nas nossas vidas. A gente analisa que a sinceridade, a gente analisa ali que a postura dos 3 amigos de Daniel, incluindo ele, Daniel, ocasionou ali uma grande inveja, a ponto de aqueles que estavam fazendo parte daquele momento, faz com que eles projetem um esquema, eles tenham como objetivo tirar eles de circulação, destruir eles, em ocasião da sinceridade, da forma que eles se posicionaram naquele momento. E ele se utiliza de um fator muito primordial, que é o fator da bajulação. Você pode ver que não tem problema você reconhecer, você trazer como uma forma de reconhecimento, um elogio, um presente. Não tem problema, isso é natural. Quem não quer ter o seu trabalho ou alguma tarefa que você desempenha reconhecido? Se não fosse assim, não teria prazer, não teria como a gente dar prosseguimento. Agora, utilizar-se da bajulação, que é um fator terrível, como eles se direcionaram ao rei, que está lá no texto, no livro de Daniel. Você pode analisar a forma que eles induziram e que eles, diante do rei, trabalharam para destruir estes homens. Isso nos chama a atenção para vários fatos. O primeiro é que muitos são os nossos inimigos e que em inúmeras das vezes não conseguimos enxergar, analisar, porque muitas das vezes eles trabalham de forma sorrateira, de forma minuciosa, por meio da bajulação. E eles são muito dinâmicos, de uma forma que não conseguimos muitas das vezes visualizá-los. Foi o que aconteceu nesse cenário. Mas o que chamou-me mais a atenção, e isso vai ser muito bom para você também, é a forma pela qual Deus agiu. E essa palavra, essa frase eu jogo para você aí que está ouvindo. Quem nunca pensou em desistir de vários projetos ou de vários assuntos na nossa vida pessoal, ministerial, trabalho? Isso engloba todo um cenário dentro do aspecto que estamos tratando. Por um simples motivo: achar que Deus não nos livrou, achar que Deus não está fazendo. E a gente faz aquela pergunta: mas por que, meu Deus, aconteceu isso? Mas por que tu não livrou?
Mas por que o Senhor não fez algo para que pudesse travar, barrar, que não fosse necessariamente acontecer isto ou aquilo em nossas vidas? Todos nós, eu acredito que, principalmente você que está ouvindo esse vídeo, já fez essas perguntas, e isso enfraquece-nos, isso diminui a nossa fé, porque a gente diz, poxa, mas por que que Deus, que é poderoso, arquiteto, forte, não interveio em alguma situação em nossas vidas? Beleza? Quando eu vejo esse texto, ele me ajudou a refletir nessas frases, pelas quais a gente muitas das vezes somos, de um modo geral, necessariamente, não de uma forma que seja obrigado, mas que o ambiente, o contexto do momento nos convida a passar. E aí, eu analisando a situação desses três camaradas, os quais eles estavam vivendo dentro de uma dinâmica muito correta, a ponto de ser cada vez mais reconhecido dentro desse reino. Isso causando um disparate de invejas, de ambições, levantando-se homens com muito ódio, com muito rancor, capazes de projetar esquemas minuciosos. E é isso que acontece nas nossas vidas. Nesse momento, há pessoas projetando, arquitetando, tramando coisas terríveis ao meu e ao seu respeito. Pessoas com má índoles, que são verdadeiramente pessoas manipuladoras. E são essas pessoas com estas índoles que estavam trabalhando, tramando para destruir aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O importante é que diante de toda esta trama, de todo esse cenário, você não vê Deus manifestando de nenhuma forma. Sabe-se se eles tinham certeza no coração, que o texto diz isso, que senão eles teriam retrocedido ao pedido que foi feito naquela ocasião, para que fosse adorado, reverenciado, e eles tinham como prioridade não adorar e reverenciar outros deuses. E aí a gente vê que tudo isso, a sua fidelidade, a sua adoração, a sua devoção, o reconhecimento de um único Deus, o Deus verdadeiro, do Deus que criou os céus e a terra, isto foi que fez com que eles fossem levados àquela fornalha. Não é porque eles eram hipócritas, não é porque eles eram mentirosos, não é porque eles viviam uma má conduta, não. O que fez com que eles fossem àquela fornalha foi em ocasião da sinceridade, da motivação que eles tinham no Deus verdadeiro. Agora, interessante que Deus não livrou eles. Deus não livrou eles da fornalha. Mesmo vendo a fidelidade deles, o compromisso deles para com ele, não livrou eles da fornalha. E é esse ponto que muitas das vezes a gente se estressa, a gente reclama, a gente murmura, a gente
discorda de muitas coisas porque a gente diz essa frase: mas por que, Senhor, tu permitiu? Senhor, eu tenho sido fiel. Senhor, eu tenho buscado te agradar. Senhor, mesmo nas nossas fragilidades, nos nossos pecados, nos nossos deleites, nas nossas fragilidades, a gente tem tentado fazer com que as nossas atitudes agradem o Senhor. E aí isso produz em nós uma decadência de fé, uma desestabilidade emocional, psicológica. Só que aí eu encontrei um ponto fenomenal. Olha, um ponto fenomenal nessa passagem que a Bíblia narra para nós. Sabe qual foi? Isso me ajudou muito, isso vai também te ajudar. É uma frase mínima que a gente tem que estar sempre ligado nos detalhes, por mais pequenos que seja, por menos valor que seja, a gente deve analisar. E o que eu analisei? É que Deus verdadeiramente não livrou eles da fornalha. Realmente registra-se que eles foram realmente jogados para a fornalha. E na medida que eles são jogados na fornalha, os seus inimigos, os hipócritas, bajuladores, falsos, mentirosos, todos eles que queriam ver o fim daqueles homens que buscavam diante de Deus a verdade, a sinceridade, e que por causa da sua verdade, da sua sinceridade, estavam sendo lançados naquela fornalha, estavam todos eles, enquanto eles eram lançados na fornalha, estavam todos eles aplaudindo. Estavam todos eles regozijando de alegria, se esbaldando de felicidade, porque dos seus inimigos está sendo lançado na fornalha de fogo, e o Deus que eles serviam, que eles ministravam ali, não fizeram nada. E aí eu entendi que das nossas vidas não é diferente. Em algum cenário das nossas vidas, muitas vezes a gente está assim também, sendo lançado na fornalha, sendo lançado em meio ao fogo, e muitos que nos odeiam, muitos que não gostam de nós, muitos que repudiam as nossas vidas, e que o principal desejo daqueles que estão mais próximos e que se dizem estar no mesmo negócio, no mesmo barco, e que se diz muitas das vezes amigo, mas ele está contemplando que você está na fornalha. Você foi lançado na fornalha, está na fornalha. O fogo foi aceso. E até esse exato momento, Deus não fez nada. E a gente vê que Deus não livrou da fornalha. Mas, linguisticamente falando, podemos entender que há um norte, há algo que nos ajude na palavra revelada. Sabe qual é? É que Deus não livrou eles verdadeiramente da fornalha, mas Deus livrou na fornalha. E há uma diferença da fornalha para a fornalha. Livrar na fornalha significa dizer que Deus deixou todos os seus inimigos regozijantes perceberem que você foi abandonado e que os projetos acabaram e que agora você vai ser destruído porque o projeto maligno, o projeto infernal deu certo, porque eles estão vendo, contemplando com os seus olhos que você está na fornalha. E ainda ouve-se uma frase, esquenta, acende ela tantas vezes mais. Além de você estar na fornalha, os seus inimigos ainda mandam acender mais ainda o fogo.
Contemple-se essa história comigo. Contempla essa história comigo. Você está na fornalha e ouve-se ainda gritos, frases dizendo: acrescente mais, para que o fogo fique mais forte, para que a destruição seja mais agravante. E aí, na medida que o fogo vai aquecendo cada vez mais, todos estão contemplando o fim daqueles 3 homens. Só que algo surpreende. O Deus que estava calado, o Deus que não respondia, o Deus que não falava, o Deus que permitiu toda a tramóia, todo aspecto mentiroso que foi levantado sobre ele na presença do rei, toda ideologia contrária que foi levantada para o rei, para que aqueles 3 homens fossem achados culpados, Deus não falou nada, Deus não resolveu nada, Deus se fez calado, permitindo-se que eles fossem jogados na prisão, na fornalha. E até aí, meu amigo, eles estavam grandes na fita, eles estavam regozijantes, eles estavam certos que já tinha dado certo o seu plano. Tiremos ele de circulação, tiramos ele do reino, tiramos ele do ministério, tiramos ele da cidade, tiramos ele do trabalho. Então, eles tinham em mente que tinham tirado aqueles 3 homens de circulação. Mas existia um porém. Até então, Deus não tinha livrado eles da fornalha. Mas Deus iria livrar na fornalha. Muitas das vezes você está na fornalha e há um cenário montado, há um palco montado. E sobre esse cenário, esse palco, está lá aqueles que dizem que é seu amigo, aqueles que dizem que está no mesmo projeto que você está lá. Muitas das vezes não tem uma expressão labial, mas dentro do coração está o desejo dizendo da seguinte forma: ele está destruído. Ele não tem como sair mais da fornalha. A fornalha vai ser acrescentada mais e mais. Está lá várias pessoas. E você, dentro da grande fornalha, contemplando aqueles que estão se manifestando agora. Porque na medida que tudo vai dando certo, eles vão se manifestando, porque sabe que você não tem mais jeito, você já está na fornalha, e você dentro da fornalha você vai vendo e você vai dizendo: mas aquele que dizia que era meu amigo, olha como ele está alegre enquanto eu estou na fornalha. Mas aquele ali que reconhecia meu trabalho, nossa, aquele ali que um dia me ajudou, que falou que era meu amigo, aí você vai ver e reconhecer. E Deus permite que eles reconheçam aqueles que estão aplaudindo, batendo palmas, porque você realmente está na fornalha e Deus não te livrou. Ai, ai, ai. Sabe qual é o bom dessa história? E isso me ajudou bastante. É que Deus, ele permite, e eu não entrava isso na minha cabeça, não entrava. É que Deus, muitas das vezes, em alguns episódios da nossa vida, ele permite que a gente entre na fornalha. Porque da fornalha que você vai enxergar o lado de fora, e lá vai estar escrito, e você vai saber quem realmente era e quem realmente não era na sua vida. Duas coisas acontecem quando Deus permite, e muitas das vezes pela falta de fé, a gente diz: Deus não é comigo, porque Deus permitiu isso, porque Deus não deu livramento, porque Deus não faz aqui, não faz assado, não faz assim. Aí às vezes a gente não consegue entender o movimento
o movimento de Deus, às vezes ele permite para as duas coisas. Primeiro, para que você possa realmente contemplar, tirar a venda dos olhos e perceber que você não tem amigos, porque na medida que você está na fornalha, aí eles sabem que você está destruído mesmo, que não tem mais jeito, aí eles vão se manifestar, entendeu? E aí quando eles se manifestar, você vai saber realmente agora que realmente não era teu amigo, mas era o teu amigo disfarçado de inimigo. Disfarçado de inimigo. Porque amigo, irmão, é diferente, é diferenciado. E são poucos nessa caminhada. Aí o que acontece? Você vai contemplar os teus amigos de fachada. A fachada vai caindo, você vai contemplando. E na medida que você vai contemplando, você vai sabendo que era tudo factoide. E na medida que você vai descobrindo, que vai sendo revelado, eles vão estar lá regozijando. Vão estar lá aplaudindo. Eles vão estar lá no cenário. Eles agora vão mostrar verdadeiramente que eles são, porque eles sabem que você já era, que tudo acabou. Então, eles agora podem botar para fora o que realmente eles sentiu de você. Eles não tinham prestígio, eles não tinham amizade, eles apenas conviviam, eles apenas estavam por causa do rei que estava do seu lado. Mas agora não. Aí agora, quando o cenário está caótico, quando o cenário está definitivamente apontando para o fim, aonde com certeza todos interpretam que o cenário acabou, aí agora entra a letra N, A, na fornalha. Agora, Deus, ele entra com seu livramento na fornalha. E agora aqueles que poucos segundos atrás estavam regozijantes, estava aplaudindo, estava exaltando-se em seus corações, agora eles começam a estremecer. Eles começam agora a entristecer, porque eles começam a dizer, mas o Deus dele não tinha livrado ele. O Deus dele não livrou com ele, não foi com ele. O Deus dele não orientou. O Deus dele permitiu eles entrarem na fornalha. E o que está acontecendo agora? Então, isso me ajudou muito nessa data de hoje, vai te ajudar muito. Não necessariamente, em algumas vezes, Deus vai livrar da situação, da dificuldade, do problema. Muitas das vezes, Deus pode não fazer isso que estamos dizendo. Porque Ele está esperando, não é da situação, é na situação. Então é na fornalha, é no fogo ardente, é no fogo mais e mais e mais e mais e mais e mais aumentado, que todos os seus rivais, os seus inimigos, os seus caluniadores, os que se dizem estar do seu lado, vão contemplar que não necessariamente da fornalha, mas na fornalha. Porque enquanto vida há esperança. E até mesmo após a morte. Porque Deus, Ele é eterno. Agora, aqueles que estavam contemplando você na fornalha, eles vão ser contemplados do grande livramento, do Deus que você serve, que eles achavam que tinha te abandonado, que você não dava mais certo, que o projeto acabou, que tudo agora foi destruído. Agora o jogo virou. E eu preciso liberar uma palavra profética para você neste momento. E a palavra profética
Sabe qual é? Todos aqueles que contemplaram você na fornalha serão contemplados por você na fornalha. Sabe o que é que eu quero dizer? Que desse ano para o outro ano, todos aqueles que arquitetaram, montaram, forjaram, trabalharam para a sua derrota, serão derrotados em nome de Jesus. Porque neste momento eles estavam grandes, eles estavam crescentes, eles estavam dentro de um conforto psicológico. Eles estavam dizendo, eles estavam errados. Eles estavam no projeto falido. Eles é que precisavam estar na fornalha. E aí é nesse momento, queridos, que Deus vai pesar na balança. Não importa a estatura, o quanto de dinheiro, recurso, linguística você tem. No projeto de Deus, a justiça é única. Então, essa fornalha te serviu para algumas coisas. Saber verdadeiramente quem estava contigo, quem era teu amigo, quem fazia parte do teu projeto. E entender que muitas das vezes Deus permite você mudar o cenário para que você possa enxergar melhor. E aí você enxergando melhor, aí chega o livramento na fornalha. E aí na fornalha você vai ver que realmente Deus nunca te abandonou, nunca te decepcionou. Era simplesmente te moldando, trabalhando, te ajudando, para que você assim perceba que não podemos confiar necessariamente 100% em determinadas ocasiões. Somente no Deus que fez os céus e a terra. Entenda, o cenário vai mudar. O cenário vai mudar. O cenário vai mudar. A mesma fornalha que foi produzida para te colocar lá, Deus vai permitir que você saia dela para contemplar aqueles que te lançaram lá, sendo todos destruídos em nome de Jesus.